Hoje, o Liga o Flow Podcast vai falar de um tema que está no nosso coração. Todos nós, como líderes, como pessoas, porque a gente lidera a nossa vida, lidera nosso trabalho, lidera a nossa família. Então, isso está no coração, está no nosso sangue. Então, a gente está aqui com uma pessoa super especial, que é o Daniel Catumata. O Dani, eu vou ler porque é muita coisa, ele é líder, ele é empreendedor, ele é gestor e ele é referência em desenvolver pessoas e negócios com visão e propósito. E a gente não vai falar aqui daquela liderança antiga, hierárquica, onde tem controle demais, não. A liderança que a gente vai falar aqui é uma liderança sobre propósito, sobre como servir, como é que eu lidero as pessoas fazendo com que elas sejam importantes e que sirva uns aos outros. Porque no final das contas, a gente tem um time que é campeão junto. Ninguém joga sozinho, né, Dani? É isso aí. Primeiro, boa noite todo mundo. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é É nosso. enorme essa oportunidade de falar com vocês. Liderança é isso. Liderança, na verdade, é servir. Liderança é você se colocar à frente para ajudar pessoas, né? Então, acho que liderança é um caminho que todos nós, como gestores, temos que percorrer. Às vezes você demora um pouco para chegar, né, nessa questão da liderança, mas ela é uma condição sine qua non para a gente conseguir atingir resultados consistentes em ti, né? E principalmente num grupo grande, que vocês também trabalham, né? Com times Sim, muito grandes, sim. é necessário ser líder. Não tenha dúvida disso. E Dani, você não começou como líder. Queria que você contasse um pouco da sua trajetória pra gente, né? Ah, Como que começou a trajetória, quando sim. você se tornou líder, e como a Lívia falou, uma liderança hoje muito mais humana, né? Do que nós já tivemos aí todo no passado também, né? Ah, com certeza. Liderança, na verdade, para mim, ela foi diferente, Tá. porque eu comecei muito cedo a ser líder. Virei coordenador muito cedo. Hum, Só que essa coordenação, no final das contas, ela me deu uma conjuntura de aprendizado. Mas muitas vezes as pessoas não pensam na liderança nesse formato. Eu acho, na verdade, na minha opinião, que você ser líder de um projeto, muitas vezes é mais difícil que você ser líder de um time. Por quê? E eu comecei liderando projetos. E você não tem uma liderança hierárquica, você não tem uma hierarquia com essa pessoa. Então, eu até achei que isso foi um bom exercício, tá. porque você aprende a liderar pessoas que estão dentro de um projeto que não tem uma hierarquia contigo. Então, você tem que trabalhar o quê? O Você convencimento. tem que envolver, né? Fazer parte, Vencimento. todo mundo querer entregar o projeto. É um bom exemplo de liderança que você trouxe aqui, Dani, porque você tem que trazer todo mundo para que o projeto dê certo, né? E isso é uma Exatamente. liderança. Então você começou realmente de uma forma diferente, mas talvez disruptiva, para depois te levar a liderar pessoas. E o interessante é que toda vez que eu vou desenvolver um líder, por exemplo, na minha empresa, eu acho que essa liderança de projetos, ela faz com que você se evolua, porque sem hierarquia você precisa ter todo o envolvimento, como vocês falaram, precisa ter o engajamento, você precisa ter métricas para você poder medir muito bem esse resultado. Não tem como você ultrapassar esse processo. Quando você tem uma liderança hierárquica, você tem funcionários de baixo, é Uhum. um outro perfil. Muitas vezes tem uma série de fatores que influenciam o resultado do time, né? Mas quando você Sim. fala de projetos, projetos não tem como. Se você não tiver um bom trabalho de convencimento, de envolvimento, com certeza o projeto não vai dar certo. Não tinha pensado sobre isso, mas Por é um isso tipo de liderança super disruptiva mesmo, e porque por isso o convencimento, é, como ele falou, né? a minha liderança foi contrária, né? Eu sempre tive muito capacidade de envolver pessoas, né? E aí nesse envolvimento eu fui para fazer um teste na empresa para ser uma operadora de atendimento, porque foi onde eu comecei. E dali já me identificaram como supervisora, porque viram minha desenvoltura com as pessoas que estavam no processo. E dali eu fui, só que eu sempre fui de servir. Não fui aquela líder que quer pelo autoritarismo, pela centralização, pelo controle. Sempre fui muito nessa questão de como é que eu engajo, como é que eu faço com que as pessoas acreditem no seu potencial e acreditem no que elas estão fazendo para a empresa. Uhum. Porque é como se fosse o projeto, né? A minha função aqui é essa, porque é importante por esse e esse motivo. E não simplesmente eu mando e você obedece, né? Isso, chicote e banquinho, não rola É, mais, né? não rola Há mais. muito tempo. Há muito tempo. E eu comecei a ser líder de projetos onde vocês trabalham. Foi lá. É, Foi um projeto de desenvolvimento para fora de São Paulo, junto com
o sponsor era o líder de projetos. Então, eu tinha que ajudar a empresa a sair para fora de São Paulo. Nosso mercado é fácil, né? Super. Liderar projetos. E é pouca gente, E pouco começa de sistema. um jeito, muda Muito simples. muitas vezes Nossa. no meio do É um caminho. mercado pouco competitivo, só o mais competitivo que existe de todos, né? E que momento você sentiu que era o caminho certo? De você Porque você trabalhar. começou, no meu ponto de vista, o formato mais difícil de ser líder, né? Que é pelo convencimento, É, né? Não como você começou, como eu comecei também, É. já dentro de call center, que sim. também foi o que eu fui. É quando você sentiu, não, é isso aqui que eu gosto, isso aqui é para mim, gosto de liderar time, sou bom para convencer, Para envolver. 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 Porque o que eu via? Eu via que trabalhar sozinho, você tem muita gente que consegue. Você tem, né, Sim. na carreira, carreira Y, depois de um certo nível de analista, você vai para especialista, ou você vai para uma supervisão, uma coordenação, sempre assim, né? Eu me via sempre com times, com pessoas, influenciando pessoas, ajudando as pessoas a crescer. Então, eu sempre gostei muito dessa parte de ser um líder nesse aspecto. Então, eu me vi muito realizado quando eu consegui ajudar pessoas a entregar resultados e principalmente promovê-las, porque elas conseguiram atingir resultados, seja nos seus times, na época de projetos, ou seja dentro do próprio time, pelos resultados que elas trouxeram para o projeto ou para a empresa, efetivamente. Foi daí que eu vi que não, acho que esse é o melhor caminho para mim, é o caminho que eu acho que ele é mais a minha cara. Tá. Tanto é que esse, para mim, é um caminho escalável. O caminho de ser um especialista, ele não é um caminho que você consegue crescer tanto, né? Se você for ver, como que é um CEO? Ele é líder de várias pessoas. Como é que é um CMO? É um líder de várias pessoas. Sim. Não tem como você evoluir na carreira, pelo menos na carreira executiva, se você não for um bom gestor de pessoas. Se você for muito técnico, provavelmente você não vai atingir esses novos grades que existem dentro de uma companhia. A gente fala bastante isso no Flow. E isso é realmente um aprendizado que a gente traz ao longo da nossa carreira, né? Que você tem a parte técnica, ela é super importante, mas quando você não tem a habilidade de relacionamento com as pessoas, isso não é algo que você aprende assim. Ou você gosta ou você não gosta. E Porque hoje o isso é técnico você desenvolve, mas É, o relacional com o próximo, com o ser humano, e você ser um gestor humano, né, é algo que tem que ter uma habilidade mesmo e gostar muito disso, tem. não é? E meu ponto de vista, vocês acho que também têm a mesma visão. Para você ir para uma posição de liderança, você tem que saber trabalhar com as pessoas. Às vezes, Sim, muitas vezes, você não é o melhor técnico, mas você é a pessoa que consegue envolver as pessoas. Vou isso falar aí. por alguns aspectos. O vendedor, o melhor vendedor, não é o melhor gerente de vendas, com toda certeza. correto. Com toda certeza, porque ele tem um viés sobre o trabalho, mas talvez ele não consiga liderar as pessoas com o mesmo afinco, com os mesmos Ele é tão objetivos. focado ali no objetivo de, tipo, trazer resultado, que ele não, muitas vezes ele não tem a habilidade de olhar para o lado e ver que ele poderia trazer resultado ainda mais para o negócio com quem está do lado, Contando É, contigo, né? Ele né? fala assim, eu não quero perder tempo ensinando alguém. E Perfeito. tá tudo certo, mas realmente quando você lidera, que você vê que o outro aprendeu com você e que até se torna melhor que você, isso é tão, para mim, é tão gratificante. Quando eu vejo pessoas que passaram por mim, que crescem e que estão em papéis. Hoje eu tenho um amigo que foi meu supervisor, que hoje ele é um CEO. Então, pô, eu tenho super orgulho. E durante várias etapas da vida dele, ele me ligava, falando assim: olha, aconteceu isso na minha vida. E ele lembrava cada etapa, Ah, é assim, muito do legal. quanto foi importante, Gratificante. né? E isso me move, porque, como você falou, né? Servir é o que me move. Esse é o meu propósito, né? Servir, ajudar, desenvolver, liderar. E quando a gente encontra nosso propósito, né, Dani, a gente é feliz. E acho que assim, a felicidade, ela quando você vê por esse caminho, que é o seu caso, eu vejo também que você provavelmente deve ter muitas pessoas que trabalharam com você que, além dessa, que
provavelmente você viu que teve evoluções, teve outras que talvez nem tanto, mas que você ajudou em ela em todas as etapas que você poderia ajudar. Aí você vê ela em um outro desafio, aí você vê ela crescendo, Uhum. ou você traz para um desafio novo que você está na empresa. Eu acho que é super comum e é super legal. Eu tive várias pessoas ao longo da minha jornada, que eu fui mudando de empresa, que eu levei em muitos cenários essas pessoas para trabalhar comigo. Não, como é que é? Patriarcado? Não, é porque em muitas situações você precisava ter desafios que as pessoas já estavam prontas. Então é mais fácil o Sim, processo. E às vezes a gente precisa ser mais rápido, né? Então, trazer uma pessoa que já conhece do seu modo de operar e que já você sabe que vai agir mais rápido, tem horas que a gente tem tempo de liderar e de ensinar, e tem horas que a gente precisa trazer. Então, e isso também tem a ver com a diversidade, né? É, Eu posso ter essa diversidade de trabalhar com o novo, trabalhar com o que eu já conheço e trabalhar com pessoas de mentalidade diferentes, fazendo essa diversidade que a gente fala tanto hoje, né? sim, Que não é só diversidade, às vezes, de religião, às vezes é diversidade de raça, às vezes é diversidade de sexo, né? Então, a gente tem de tudo. E a gente aprendendo a lidar e com que essas pessoas se respeitem é o que faz o sucesso de um time, né? com certeza. E os últimos desafios meus, pelo menos, e até esse que a gente está agora, em todas as situações a gente sempre tem que ter pessoas também que não são 100% com a mesma visão. Sim. concordo. Um Por, time bem equilibrado, né? porque na Sim, liderança, se você tem todo mundo com uma visão muito próxima à sua, você vai errar. Porque significa que não tem contraponto. E o é contraponto ele é verdade. importante em muitos cenários. Então, nos últimos dois desafios que eu passei, e esse principalmente, que Ótimo ponto. é É. necessário você ter pessoas que te complementam em visões que às vezes você não tem, ou que são com visões complementares à sua. Que não é a Sim, mesma coisa, é um ponto diferente, é uma visão um pouco diferente que complementa muito sim. bem o resultado. E fala, Não, Débora. eu queria falar, eu quero falar um pouco sobre essa nova liderança hoje, né? Que a gente está aqui nesse século, né? Porque já faz tantos anos que a gente é líder aqui, eu tenho lembranças, né, de que eu tive líderes assim muito duros, sabe? É, que a gestão era pela dor, não era pela dor, pelo tempo que você trabalhava, teu horário de sair é 9 da noite, né? Não tinha um respeito dentro do que você exercia ao longo do dia, do seu tempo. E eu tenho muito essa recordação e eu pensava comigo quando eu era muito nova como líder, eu sempre tive isso comigo. Não, eu não vou fazer aos outros o que eu realmente não gostaria que fizesse comigo. E hoje a gente está, pondo a pergunta para você, numa nova liderança, né? A gente está num mundo, nesses últimos anos, de liderar que a gente precisa equilibrar, ter os pontos de vista com equilíbrio dentro do Uhum. time, mas, além de ser um líder humano, conseguir ter uma boa performance naquele time sem ser duro, como muitos eram no passado. Como você enxerga isso? Como fazer isso Olha, dentro do time? tem um ponto que eu acho que é um ponto que vocês também concordam, vocês vivem com certeza. Uhum. Até a gente postou no Instagram hoje, na própria empresa, que é o líder permissivo também. Porque o que acontece? Nós passamos por. É como a evolução da humanidade. Nós passamos por pais muito duros, muitas Uhum. vezes, com uma educação mais dura, às vezes sem tanta informação, que gerou-se uma geração, que é essa geração que nós vivemos, todos temos a idade muito próxima, que facilitamos ainda mais também para a geração mais jovem e assim sucessivamente. Na empresa não é diferente. Hoje, eu vou dizer para você que também você trabalhar a liderança, você ser super parceiro, ele tem um limite. Porque a geração, a gente não pode generalizar todo mundo, Sim, mas a geração mais nova é uma geração também muito frágil, que não aguenta também muitas vezes a pressão, porque não é que não aguenta a pressão, às vezes não aguenta o fato de você ter uma cobrança para que aquele resultado venha. Então, sim, assim, é a liderança permissiva. Você pode ter ali um trabalho muito bom de liderança, você tem que ser muito próximo das pessoas,
muitas vezes você tem que ter uma compreensão muito grande, mas isso não pode ser diferente de cobrança de resultado. Isso não pode ser Uhum, diferente, perfeito. não pode ser diferente de um objetivo de que a empresa cresça ou que a gente tenha processos muito bem estabelecidos, porque senão, se você for muito permissivo, a empresa quebra. E esse Toda a razão. ponto, eu acho que é um ponto que a Importante. gente está sofrendo para encontrar esse equilíbrio. E aí, o que eu percebo que pode fazer diferença é a gente entender um pouco da vida pessoal dessas pessoas. Eu Uhum. procuro sempre entender quem é aquela pessoa que está no meu time, como foi a vida dessa pessoa, para a gente tentar trabalhar a autoconfiança dessa pessoa para você conseguir cobrar. Sim. Porque senão, eu super concordo com você. A gente, e eu tenho um filho de 31 anos, e a gente criou uma geração que a gente, por não ter tido tudo, a gente quis dar tudo. E muitas vezes, por É, dar tudo, essas pessoas não se frustraram e não souberam ouvir não. E aí, quando houve não do gestor na empresa, tem a dificuldade que você comentou. É isso. Então, a gente precisa, ajuda de vocês que estão aí nos escutando, principalmente essas pessoas mais jovens, e também as que já estão há algum tempo no papel de líder, né, Dani? É que a gente possa ter esse equilíbrio, né? Quem está liderando, entender as diferenças de cada um, porque a gente não pode tratar todos iguais, Sim. mas também o liderado saber ouvir um pouco, porque a gente vai falar não, a gente vai cobrar, porque a vida é essa. E muitas vezes a gente recebe 20 pedidos e a gente passa para nossa equipe 5, né? Porque a gente nunca tem um pedido de cada vez. A esteira não é assim fluida, né, André? não. A gente tem 10, 20 pedidos. Nossa E aí esteira a é bem gente dá diferente. filtra essa pressão, passa 5. Mas os 5 é muito, porque a pessoa quer receber um de cada vez. Não vai ter. O mundo corporativo não é assim, pessoal. Não mesmo. Verdade. E acrescento, você vê assim, até pela evolução, até nas próprias escolas, né? Antigamente o professor ele ia lá, chamava atenção, chamava o pai fazia o quê? Era bronca na gente. Era. Era. Hoje, nessa evolução, Castigo, tinha tudo. castigo e É, tal, hoje é capaz o professor levar a bronca. é isso. E leva. É, E leva, E é, né? muitos, muitas vezes. Mas assim, por quê? Porque houve uma evolução e essa evolução, em muitos cenários, ela tem essa cultura da permissibilidade, mas ela tem também a questão de equilíbrio que a gente precisa trazer para que a gente consiga fazer com que as coisas aconteçam de verdade. E você está falando muito sobre equilíbrio, né? Você já falou 2 vezes isso, o que eu concordo plenamente também com tem que ter o equilíbrio, mas como que você faz o seu time acreditar nessa mesma visão, né? Se complementam, como você disse, eu tenho uma ideia, o outro me complementa, que é diferente do outro. Como fazer com que um time todo hoje, na posição que você está, que a gente vai contar já já aqui, como equilibrar isso dentro do time todo, com uma mesma visão, para uma mesma direção que a tua empresa tem que estar, tem que seguir? É bom, aqui na nossa empresa a gente tem uma cultura meritocrática. Tá. Então, assim, eu tenho um ano e pouco nesse formato que a gente montou a empresa. A empresa cresceu muito. Uhum. Então, o que acontece? Eu tenho um funcionário, eu estava falando isso hoje, que a gente está fazendo um processo seletivo lá dentro, que a pessoa foi promovida 5 vezes em um ano. Isso não é normal em nenhuma Uhum. empresa. Sim. Mas por que que isso aconteceu? Porque a pessoa está ajustada em cultura, em entrega, em objetivo e efetivamente no crescimento da empresa. A empresa é uma empresa muito jovem. Então é um Crescendo bebê. junto, né? Uhum. Então, se você parar para olhar, quem é a cultura da empresa? Eu. Só que assim, como que eu vou fazer esse processo de cultura ser restabelecido ao longo de um crescimento? Você não está a todo momento, você não tem como medir isso a todo momento. Então, é um trabalho que você tem que fazer por convencimento. Por isso que eu falo do convencimento Sim. lá atrás foi super importante, porque hoje o convencimento ele agrega na questão de você formar novos líderes, de você formar novos processos para esse crescimento. Então, para mim, esse processo foi super importante. Ele é super importante. E o convencimento vem como? Com um questionamento. O questionamento no sentido de a pessoa poder contribuir colocando os pontos dela e ela ver que aquilo ali realmente é executado, que é levado em consideração, que ela faz parte desse processo de crescimento da empresa. Então, para nós faz muita diferença, pelo menos
na empresa tem feito muita diferença. E as pessoas querem ser vistas assim, né, para crescerem junto. Ela, de fato, se sente uma peça-chave, se sente dono do É isso. negócio. E você hoje, quando se coloca como gestor em qualquer empresa, não importa o tamanho da empresa, e você se coloca de fato como dono do negócio e gestor ali para crescer junto, para ampliar aquilo, com confiança, que para mim um gestor é principal ponto é ele confiar no time, Sim, não tem como dar errado. não mesmo. Não tem. Ô, Dani, e um ponto, como é que você faz para equilibrar dentro da sua empresa? Que práticas você faz para tentar equilibrar esse bem-estar aliado à performance, né? Como é que eu equilibro esses pratos? Olha, eu assumo que a gente, como nós somos nesse momento mais a startup, a gente tem um equilíbrio mais ou menos, porque tem uma agressividade muito grande pelo volume de trabalho. Então, o crescimento é muito latente. Então, a todo momento a gente tem entrada de clientes, então tem onboardings que são necessários, conhecimento desses clientes. Então, exige um trabalho de pesquisa, um trabalho de alinhamento, um trabalho para rapport, que é super importante ele ser feito. Então, hoje eu digo que a gente tem uma pressão gigantesca dentro da empresa, mas assim, a gente se diverte muito, muito, porque a gente faz muitas reuniões em conjunto, a gente discute muito sobre como que a gente vai trazer o melhor para cada cliente. Então, para nós hoje, a gente não é tão equilibrado nesse aspecto, porque realmente a gente trabalha muito. Mas o que é mais gratificante é depois o cliente ver, puta, ficou bom. Nossa, vocês me ajudaram a transformar um negócio. Nossa, vocês conseguiram resolver um problema para mim. Nossa, vocês conseguiram fazer com que a gente fosse para esse patamar que a gente tanto queria. Muitas vezes, esse feedback do cliente Já traz o bem-estar. já traz o bem-estar. Entendi. E E é verdade, né? Porque a gente entende que para nós que gostamos de trabalhar muito, né, fomos criados nessa correria e a gente traz pessoas, né, para transformar o seu negócio cada vez mais. Ver que o negócio está caminhando, cada projeto que a gente entrega que é realizado e que tem elogios e que foi um sucesso, a gente fica com prazer, né? É um prazer que a gente recebe, sente. Quando a gente bate a meta, né, Dea? Fechou o mês, Nossa, bateu a meta, prazeroso. Então, eu também e, eu- concordo que o e trabalho vamos, dá o bem-estar. dá. vamos falar um pouquinho da sua empresa, Aham. né? O Daniel, gente, para quem não conhece, ele tem uma trajetória linda em telecom, tá? Passou por várias grandes multinacionais aí. E hoje ele tem a empresa dele, que é a ABS X Consulting, inclusive é a empresa que está aqui em parceria com o Flow. E eu queria que você contasse um pouco Da da, empresa. da sua empresa, mas principalmente o quanto você trouxe na tua bagagem das multinacionais que você passou, tá? Aplicando isso hoje dentro de uma empresa sua que você construiu e que para mim é um sucesso. Eu sou sua fã, você Uhum. sabe. Então eu queria que você contasse um pouco isso para todo mundo, porque aqui a gente também não está só com pessoas que trabalham em empresas, né? A gente tem empreendedor É. como você que está aí com seus times E que teve a sendo coragem, sendo líder, né? e que teve a coragem, né, Dea, de Pois é. empreender, tipo, saiu do mundo corporativo, meteu a cara no que ele acreditava ser o seu propósito. E eu vou dar um feedback aqui nosso. A gente está junto aí há 2 meses e tem sido super prazeroso a provocação que a gente tem recebido da sua empresa, a inovação que a Das gente tem tido, pessoas. né? A parceria, educação, enfim, tem sido super bacana. Então conta pra gente dessa coragem também junto aí de ter rompido um ciclo e ido para um outro ciclo tão diferente. É curioso, porque assim, o que eu vi? E todas vocês, só para lembrar, são fortalezas no que eu vou dizer, porque é a realidade. Na verdade, todo mundo tem uma experiência, e eu passei por todas as experiências, né? Não multi, pequena, é, familiar, empresa, startup, compra empresa, vende empresa, participa de IPO, eu participei de todo esse ciclo. E aí o que que eu via? Quando esse último desafio se encerrou, eu me via assim, ou eu voltava para o mercado corporativo, ou eu seguia com o que eu aprendi, que foi um aprendizado muito grande. Eu sou muito grato a esse aprendizado. Sim. E aí eu me questionei,
qual é a maior dor de todas as empresas ou de todos os empreendedores? Você conseguir falar com alguém que consiga falar a mesma linguagem que você fala. Porque eu me via muitas vezes falando com uma agência e essa agência não entendia que eu estava falando como negócio. Então, assim, qual que foi a maior vantagem? Não. Então, a gente consegue falar sobre negócio e ver e ajudar essas empresas de verdade a crescer, porque a gente passou por isso, é diferente. Sim, Eu não estou falando que eu não passei por uma experiência e estou falando que eu consigo ajudar. Não, a gente passou por essa sim. experiência. A gente consegue ajudar nesse preâmbulo. E aí eu decidi fazer com que com a Eds ela crescesse nesse formato, porque eu entendi que eu não ia ajudar uma empresa, eu ia conseguir ajudar várias empresas ao mesmo tempo, em vez de eu voltar para o mercado corporativo. Então, nesse formato, eu ajudaria várias empresas. Eu conseguiria escalar essas empresas. E nesse formato de 1 ano, 2 meses mais ou menos, realmente tem sido uma jornada linda, muito bacana, com funcionários e pessoas que estão desde o começo, como eu disse, e a gente tem crescido realmente bastante o negócio. Nosso negócio ele cresce a mais de 50%, né? Porque os números ainda não pequenos, mas a gente já fatura muito mais, né? Aí 7 dígitos hoje. Muito bacana. E a gente vê, a gente tem acompanhado isso, né? É, Aliás, é um prazer estar acompanhando, poder estar junto com você nesse crescimento agora, com né? certeza. É um time bem coeso, um time unido e um time que te dá muita direção, né? Eu tenho É. direção, provocação, né? Isso realmente faz com que empreendedoras como a gente tenha mais ideia da onde a gente precisa, como a gente precisa caminhar, qual é o caminho para chegar no sucesso. E vocês têm feito muito isso com a gente em 2 meses, que tem sido muito E importante. eu queria agregar que, na verdade, muitas vezes não é, como eu posso dizer, não é uma direção que a gente trabalha. Na verdade, o que a gente mostra para as pessoas é exatamente quem vocês são. Então, assim, vocês são realmente pessoas com muita bagagem, com muito sucesso, com certeza, com muita informação para agregar para qualquer mercado, para qualquer pessoa. A gente só está trabalhando e fortalecendo exatamente o que vocês já têm de conteúdo. O que falta em muita empresa, né? Fortalecer, conseguir fortalecer o que você tem de melhor, né? E isso é ser líder, né? Porque o líder hoje, ele tira o melhor, tira sempre o seu melhor, né? Ou você é um ótimo técnico, você é um ótimo comercial, ou você é ótimo para desenvolver um produto. E é isso que o líder tem que fazer. Ele vai conseguindo captar isso e enxergar as qualidades que cada um tem para direcionar um time para um mesmo caminho, mas num único objetivo, né? Ah, com certeza. E eu Isso não muda em lugar não nenhum, né? muda. Só que um ponto que eu vejo a maior parte das pessoas, pelo menos dos nossos clientes hoje, todos são extremamente bons, assim, dos clientes que nós temos hoje. Todos têm amplo conhecimento do seu mercado, conhecem muito do que fazem, mas muitas vezes têm medo de eles mesmos. Sabendo que, assim, muitas vezes, eu, por exemplo, o mais seguro hoje, depois de todo esse aprendizado, depois desse ano que a gente passou por aqui, eu hoje me sinto milhões de vezes muito mais seguro dentro da minha própria empresa, porque quem faz por onde sou eu mesmo, do que eu Uhum. depender efetivamente do mercado corporativo. Então, hoje, eu fico mais seguro porque eu consigo fazer, ditar o ritmo do crescimento, ou ditar o ritmo de como nós vamos fazer as coisas dentro do nosso negócio, do que efetivamente depender de uma liderança que pode Sim, tomar uma decisão que muitas vezes ela nem é por conta de resultado, pode ser por uma série de fatores que te coloca num certo risco. É que muitas vezes, verdade. quando a gente fala de empresas muito grandes, a gente tem dificuldade de ter autonomia. E aí você está trazendo poxa, na minha empresa eu tenho mais agilidade para transformar o que eu quero e transformar outras empresas e outras famílias, inclusive no seu time. Sim, mas é um pouco diferente. Eu agrego que hoje, se eu tivesse, mesmo que eu estivesse fazendo uma mesma função dentro de uma empresa, como um CRO, por exemplo, Uhum. essa função, ela, por mais que eu faça todos os bons resultados, ou por mais que eu trabalhe muito,
pode vir uma decisão de cima que acaba com tudo. Sim. No meu negócio hoje, o ritmo e a forma como nós vamos crescer, ele depende de mim mesmo. Então, o que acontece? Eu não dependo de uma outra É pessoa. autonomia. É, Autonomia. exatamente. Sem ter que se submeter, às vezes, ao mercado. Porque você sabe o que você pode equilibrar do que vem aí de novo no mercado, você se prepara para isso, mas não é algo que vem, por exemplo, quando é uma multinacional, vem de fora uma pressão para reestruturar. E Exato. aí, tudo que a gente estava caminhando pode voltar para o lado, né? Ou você está crescendo muito numa empresa, fazendo a empresa muito crescer, mas às vezes um dono não gosta de você, né? Sim. Acontece, Como acontece muito no mercado. Então, assim, sim. depende muito de como você faz as iniciativas, depende de você mesmo. E dentro do mundo corporativo, das empresas, né, você acredita que a gente que ainda tenha muitas dificuldades do líder ser um bom líder? Por quê? Você acabou de falar, ele tem autonomia. Como ele tem total autonomia, faz com que as escolhas, a liderança, o jeito humano, a engrenagem toda, ela vá rodando junto. Você concorda que dentro das empresas hoje o líder ele sofre por não ter autonomia, 100% de certeza que sim. né? Porque, como eu disse, você pode ser um excelente líder, você pode estar gerando um resultado absurdo, mas às vezes a sua liderança mudou. E pelo fato da sua liderança mudar e muitas vezes ela ter pessoas de confiança, principalmente em cargos que começam a ficar muito Uhum. diretor, vice-presidente, cargos lá em cima, não é só a questão da competência técnica que conta mais. Tem uma questão de relacionamento, é uma questão efetiva de como você lidar, né? Então, assim, tem uma questão, vamos dizer assim, sociopolítica, eu poderia dizer até. E eu acho que até de como as coisas chegam também, ou até de que nível essas pessoas acima confiam de verdade na tua camada mais abaixo, né? Porque, Sim, para mim, muitas empresas hoje falta, de fato, aquela confiança genuína no time que foi formado, né? sim. Por isso que muitas coisas Porque controla muitas vezes, né? controla muito, muita coisa Aham. não anda. Você tá ali dando o teu melhor para sair o melhor trabalho, a melhor entrega, só que muitas vezes você não está conseguindo estar alinhado com o restante do que veio, né? Ou muitas vezes assim, Ainda por pessoas que eu acho que têm um formato de liderança mais duro, eu posso falar assim, mais. sim, mas o meu ponto é, quando você fala da liderança, você fala lá do topo, porque vocês também estão no topo. Imaginem assim, é, CEOs muitas vezes eles mudam porque acabou um ciclo. E mudam porque acabou o ciclo mesmo. Vão para um conselho. Chega um CEO novo, de uma Sim, empresa nova. O que que é a primeira coisa que ele faz? Ele traz pessoas de confiança dele. Então, não necessariamente aquelas pessoas que estavam ali de baixo, elas não eram competentes, muito pelo contrário, boa parte das vezes elas são, né? Ou uma empresa que passa a ter um fundo de investimentos. Que aí o que que acontece? A primeira coisa que um fundo de investimento faz, desculpa, quando ela entra, é trocar o CFO. ah, Aí o que acontece? O CFO que estava antes era incompetente? Não, é que esse CFO é de confiança desse fundo de Desse investimento. fundo. Uhum. Então o que acontece? bom exemplo. Por mais que muitas vezes que você é competente dentro de uma estrutura corporativa, pode acontecer de você às vezes não estar dentro, fazendo parte mais de um projeto, não porque você não é competente ou não está entregando resultado, mas É que sim mudou porque o mudou a formato. liderança, mudou o É. formato. E aí, por mais que você seja um baita líder com resultado, não necessariamente é a pessoa que fica, né? Exato. Ô Dani, e o que conselho você daria para uma pessoa que quer se tornar um líder, acabou de sair da faculdade e já se sente na sua vez esse papel de liderar, que quer ser um líder, que quer trabalhar com pessoas? Que conselho você daria? Eu acho que eu faria o mesmo caminho que eu fiz, que é de ser o proativo. Seja o proativo, faça mais do que você, da atividade que foi proposta, se coloque dentro de projetos para você gerar aprendizado, e eu seria líder de projetos de novo, porque eu acho que
é a liderança mais complexa, mas é a liderança que te traz mais bagagem, mais expertise para você crescer. Um tema que você falou que me chamou muita atenção, que é essa coisa de fazer mais do que o seu papel. Isso sempre foi algo que me moveu e abriu a visão de quem estava me olhando. E você não percebe, mas as pessoas estão te olhando. Então, no momento que você está ali com o papel, meu papel é fazer esse projeto aqui. Mas eu estou vendo que tem um projeto do lado que também é interessante, que tem sinergia. Se mete lá. Vai também lá. Não fica só na sua caixinha, porque quando você amplia a sua visão, as pessoas estão te percebendo, né? Com E aí, certeza. ao momento que estão te percebendo, vai começar a gerar confiança, vai falar para o outro sobre você. E a curiosidade, eu traria mais, né, Dea? Curiosidade e a forma como você também, como líder e dentro do time que está ali, você tem a relação com todos. Muitas vezes a pessoa tem a curiosidade, tá? Mas como eu vou falar? Leva de uma forma negativa algo que pode ser algo bom. Uhum. Eu sempre costumo dizer que a gente precisa olhar sempre o copo, né? Copo cheio. O Copo copo cheio. cheio. E tem muitas pessoas que elas já chegam ali com uma energia, uma negatividade diferente. Aquilo ali já faz com que o time fale, gente, não vai dar. Veja, você como líder não é só liderar pelo exemplo, né? Mas também pela positividade, por uma mentalidade forte, pelo que você acredita ali, que você gosta por estar fazendo aquilo. Quem lidera lidera porque gosta, está naquela posição por amor. Né? Senão ela está na posição errada. Se ela não gosta de gente, ela não tem que liderar, tá? Então já começa por aí. E se você já trata o time desta forma, com indiferença, isso não vai dar certo, recebi, mas não acredito, pronto. Não serve para a tua posição, não, nem para a empresa que você está, muito menos para liderar time. Ou você faz parte do. Eu costumo dizer que o líder ele está ali, ele é parte do time, está junto. Uhum. Eu não tenho o meu time, sou eu com eles. Nós estamos juntos o tempo todo, porque é assim que as coisas acontecem. É isso. Concordo Não dá para plenamente. ser diferente disso. Concordo Então, acho que plenamente. quem é líder hoje precisa avaliar exatamente isso. Eu vou liderar pelo exemplo que eu sou. Qual é o exemplo que eu quero ser de líder? Uma pessoa que dê exemplo, ensine as suas habilidades, una o time, foque em resultado. Tá? A empresa está no novo direcionamento, beleza, vamos mudar a rota. A empresa só cresce se você tiver a fim de crescer junto, seu time também. É. Como você está na DS, olha, em 1 ano e 2 meses. Não tenho a menor dúvida da tua potência para daqui para 5 anos, entendeu? Sim. Porque é isso, é assim que a visão amplia e é assim que a gente cria times de alta performance. E eu agrego que, assim, para você ser um bom líder, você também foi um liderado um dia. Sim. Uhum. E como que você potencialmente vai ser escolhido como líder? Ou como você vai ser escolhido se destacar na frente de todo mundo? Fazendo mais do que os demais. Isso aí. Ou nunca tratando ninguém mal. Se você puder conversar e falar com muita gente, ser uma boa pessoa interessada, as pessoas vão falar de você, assim, sem você saber, em muitos aspectos, e vão te ajudar até em outras áreas. Se você for uma pessoa que trabalha muito bem, os líderes muitas vezes eles vão para outros lugares e te levam, É né? isso. Então acho que no meu ponto de vista, e aí um crescimento de exponencial, né? Você vai crescendo de posição junto, muitas vezes até com o seu chefe, o seu líder, a pessoa que você trabalhou por muito tempo. Bacana. Ontem a gente estava na aula de mentoria, né? E teve um tema que tem relação, que a gente trabalhou ontem, que é a questão de você não reclamar. Né? Tipo, na sua empresa, evite, na sua casa também, óbvio. Porque a reclamação traz energia que não é legal. Mas quando as pessoas chegam, como o Dea comentou, né, reclamando e não acham eco, pessoas que vão absorver aquilo e reverberar essa reclamação, ela até passa a agir diferente. Então, que a gente possa ser esse exemplo de, quando vier algo que não seja positivo, a gente transformar no positivo, através de acolhimento, talvez, para aquela pessoa que está trazendo, ou às vezes até não dar voz mesmo para aquilo. Não é que eu não vou escutar,
Mas é que eu já conversei, eu já dei conselho, eu já falei, e aquela pessoa está com aquela energia, então eu não vou absorver mais. Mas também é importante que os demais também não absorvam. Então, se a gente puder transformar os outros, aquela pessoa vai se transformar. A partir do momento que eu chego, reclamo, Andréa não ouve, Daniel não ouve, a Paula não vai ouvir, a Michelle não vai ouvir, opa, não tenho voz aqui. Vou mudar o meu comportamento. Aí a gente muda a energia do ambiente como um todo. É, eu concordo e agrego mais um ponto. Eu acho que assim, esse ponto é um ponto que você está desenvolvendo uma pessoa muitas vezes que às vezes ela não tem consciência do que ela faz, É, mas em alguns momentos você tem que cortar mesmo na empresa. Se você entende que essa É pessoa ela normal. não faz, exato. tem que cortar da empresa. Ela não está agregando a empresa ou o time, ou o que for. Ela vai acabar contaminando os outros se ela não mudar a postura. Então tem que cortar da empresa o quanto antes. O mais rápido possível, até porque ela pode afetar completamente o seu Afeta negócio. completamente. Então você tem que cortar. Ou ela vai Concordo. nos ouvir e a gente vai transformar, ou ela vai não vai fazer mais parte daquilo, né? Porque se ela reclama muito, significa que ela não está vendo valor. Se E ela não ali está é uma vendo escolha, valor, né? A gente é uma escolhe, né? escolha. É uma E eu acho escolha. que hoje, nessa nova geração, existe essa escolha, né? E existe nós desse lado, que já somos líderes há muito tempo, também para direcionar esses novos Possíveis, profissionais, esses possíveis novos líderes, né? E eu nunca esqueço que quando eu me tornei supervisora a primeira vez, na tese em Campinas, a escolha foi na minha pessoa exatamente pela relação que eu tinha com as outras, pela relação que eu tinha com as áreas, como eu transitava com facilidade. E isso eu vim trazendo ao longo da minha carreira. Então, é importante para quem está assistindo esse episódio e que já é líder ou que deseja muito liderar, tenha assim muito claro na cabeça você, além de ter um bom relacionamento, acreditar na empresa, ter a positividade, ser empático, sempre vai dar certo, por mais que por dentro você pense que está dando tudo errado, vai dar certo. Você crie um ambiente saudável, não só ali no teu meio, mas fora do teu meio também. Sim. Porque você cresce numa empresa assim. Eu passei por uma empresa que eu me lembro, eu acho que é legal contar isso, e até hoje eu converso com todas as pessoas, inclusive com o meu chefe que eu tive, e ele, quando saiu, e todo mundo saiu, ele falou: a pessoa mais inteligente do grupo é a Andrea. Nunca esqueço isso. E eu era muito nova como gerente ainda. Agora eu já estou, quando eu virei executiva. Ela é a única que ficou lá, executando o seu papel, entregando, confiando. Todo mundo saiu e ela continua na relação com todas as áreas. Então, isso realmente, isso é um conselho que eu dou e que funciona. Funciona. Funciona? Porque quem te olha diretamente não é só o seu chefe, porque ele não tem tempo para te olhar o tempo, toda hora. Mas as pessoas que estão ao teu redor é que vão falar do líder que você é. E empresas grandes ainda, quanto mais você consegue transitar nas áreas, mais fácil é o trato com os liderados. Exatamente. Porque Com certeza. Concordo. você consegue ter uma relação. Porque empresa grande, nós temos muita dificuldade com o processo, né? E aí, Sim, assim, natural, muitas né? vezes você precisa tem a questão dos relacionamentos dentro de uma boa empresa, uma empresa grande, né? E esses relacionamentos te ajudam a transitar, te ajudam numa esteira de vendas no final do mês, É, te ajudam num processo de várias análise coisas. rapidamente, Essas relações são importantíssimas. e você não pode quebrar essa relação. Então, quem É, transita muito bem nas áreas consegue o impossível, muitas vezes. é isso. Verdade. Total. Acredito muito nisso. Ô Dani, que legado você gostaria de deixar como profissional e como pessoa? Quando você olhar lá daqui, sei lá, 40 anos, olhar para o Daniel de hoje, como é que você quer ver a sua história? Olha, é, eu quero ver minha história com uma pessoa que sempre ajudou, porque eu acho que minha vocação principal sempre foi ajudar. Então, quando eu olho toda a minha carreira, em todas as empresas, sempre foi ajudar. E nessa carreira nova, é mais ainda, né? Que a minha empresa, ela sobrevive de ajudar as pessoas. Uhum. Porque não tem outro propósito. Porque
ou eu consigo fazer com que as pessoas consigam conquistar os seus objetivos e vão para um nível superior, ou não faz sentido, entende? Sim, Então, essa empresa é a empresa que eu vejo que eu estou levando de fato o meu propósito, que é basicamente ajudar as pessoas a chegar em um nível diferente, em faturamento, chegar em um desejo que ela precisa desenvolver um projeto, ou conseguir fazer com que muitas vezes o empreendedor ele tenha efetivamente uma visão clara do que é o negócio dele. Então, esse é o meu propósito hoje. Eu consigo ajudar muitas pessoas ou muitos clientes nesse aspecto. Então, eu vejo esse como um grande legado. Um grande legado e um grande propósito, porque é um propósito muito grande. é verdade. Porque a partir do momento que você está ajudando esses clientes, que são empresas, você vai ajudando mais famílias e transformando mais pessoas do que quando a gente às vezes está no mundo corporativo, né? Com A certeza. gente fala muito que A gente nosso transforma ali no nosso propósito meio, aqui né? eu estou transformando lá no meu meio, eu amo o que eu faço, mas aqui a gente está trazendo um exemplo de pessoas como o Daniel para vocês, para que vocês encontrem às vezes o seu propósito, né, através desses exemplos. Fala, poxa, mas eu queria isso, mas eu não tenho coragem. E a gente está trazendo pessoas que são corajosas. O Dani rompeu um ciclo mais confortável de estar em empresa para empreender, que não é fácil no Brasil. Talvez em nenhum lugar do mundo, mas a gente está falando aqui da nossa realidade. É, Então, e está fazendo isso, e tem tropeços, e tem dores, e tem desafios, mas o propósito é muito maior. Então, não é tão importante quanto nós estamos, né, com o nosso propósito aqui do Flow, o Daniel, na sua agência, que é, assim, parabéns de novo. Acho que sua agência tem pouco tempo, mas tem transformado os clientes que estão com elas, talvez primeiro pela escuta que vocês têm, pela investigação, né? A gente passou por 2 agências antes de estar com vocês, e essas agências, elas faziam o papel de agência, mas sem entenderam quem éramos nós. Foi nossa grande dor, Eu né? acho que a gente teve grandes experiências, porque quando É, o Flow fez 2 anos, né? E quando você começa algo, é natural que você tenha um boas, processo. é um é processo, um você processo. tem aí todas as experiências com todos que já passaram conosco. Então, o Daniel está sendo uma ótima experiência para a gente, que realmente tem nos provocado, ter feito nós quatro sair da zona de conforto, mas fortalecendo o melhor de cada uma de nós individualmente o tempo todo. Então, É, eu acho que isso, para mim, ele é um exemplo muito grande de liderança, é, porque você não lidera só o time, você também está ali o tempo todo gestionando, pensando nos seus clientes, o que sim. não é fácil, porque você tem muitos clientes É. nesse tempo. Mas sabe o que eu acho interessante? Isso para mim é muito legal, o testemunho de vocês. E hoje, a maior parte dos meus clientes, eles são clientes indicados. Eu não tenho, muitas vezes eu não preciso, não é que eu não faça, eu faço prospecção de clientes, eu tenho uma série, tenho uma área para fazer isso, mas a maior parte dos clientes nossos são indicados, Como nós, né? como Nós vocês. fomos Uhum, indicados. Então, assim, no meu Foi. ponto de vista, esse é o melhor resultado que você pode ter, porque se um cliente indica outro cliente, é porque ele está satisfeito com o resultado. sim. É Entende? isso. Então, assim, para mim hoje, também faz parte da liderança. E quando eu penso nos clientes, eu todo momento pensando em como a gente pode, dentro desse ecossistema que é a empresa, todo mundo, de certa maneira, trabalhar em conjunto, até com os próprios clientes, né? Como a gente teve um exemplo hoje Verdade. aqui. É, Então, assim, a Verdade. ideia é a gente cada vez mais potencializar esse hub dos clientes e cada um ver conseguir contribuir, participar e ter resultado junto a todos eles, vamos dizer assim. Sim. e o que eu vejo também de positivo, Dani, é assim, a sua doação, né? Às vezes a gente terceiriza. Você poderia, por exemplo, nas reuniões que a gente teve iniciais com você, você poderia ter terceirizado, mandado seu comercial, né? Ter enviado a pessoa que já está ali no papel da prospecção. Não, o Daniel foi, entendeu, voltou. Só depois ele envolveu a equipe. Uhum. Por quê? Porque isso traz o relacionamento fortalece, a Segurança, confiança, né? É, traz Segurança. segurança, a confiança é maior.
Então, para você que também está nos assistindo aí, o que eu trago de dica é não terceiriza. Se é algo importante para você, se faz parte do seu propósito, vá para cima, vá você. Você vai ter seu time, você vai ensinar, mas é importante você estar junto, porque aí você vai gerar essa confiança, essa relação, e aí por isso vão ter indicações, vão ter pessoas que vão estar entrando nesse ecossistema. Ah, com certeza. E é muito mais fácil você vender um processo que é seu mesmo do que você terceirizar. Então Uhum. é muito mais fácil eu falar com vocês o que é um propósito da empresa do que efetivamente pedir para alguém fazer. Então, assim, porque eu consigo falar exatamente o que eu considero como É, propósito. Então é, é mais fácil eu transmitir uma mensagem que é minha do que alguém transmitir ela por mim. Então, entendo eu que nesse começo eu vou fazer muito isso. Talvez lá na frente não dê para fazer. Aham. sim, Mas natural. hoje, com que eu entendo que eu tenho que ter esse crescimento, tenho que ter essa proximidade, tenho que ter pessoas que tenham essa visão, eu acho que vale muito a pena fazer esse esforço. E eu me dedico a toda vez, pelo menos uma vez ao mês, mesmo que sejam clientes que às vezes estão lá no começo ou que não são clientes grandes, eu me dedico a fazer uma reunião, fazer uma ligação, almoçar, relacionamento, para que ele veja que ele é importante para a gente sempre. Então a gente sempre faz isso. Acho que isso é o que constrói uma empresa, constrói uma empresa de sucesso. É. Essa relação ela é muito importante. A Cuidado Andrea cuida, acho com o que de nós cliente aí. quatro é quem mais cuida dessa questão do relacionamento, de estar vivo com as pessoas que estão assim, mesmo que não estão no dia a dia, mas que foram importantes no passado, ela consegue manter essa rede muito forte. E é uma dica, Acho que é isso né, que é Dea, importante, super né? importante, né? É É. importante. Acho que é importante para a vida, não é, indiferente para que caminho você vai seguir. Acho que as pessoas que passaram pela nossa vida e contribuíram com algo positivo, né? E trouxe uma liderança que te inspirou e que faz você querer ser igual, né, ou melhor, não tem como não ter a relação, né? Para mim é algo que é importante eu manter, tá na minha vida. Então, são pessoas que me transformaram, que me inspiraram, que me fizeram eu acreditar o tempo todo de que eu poderia ser uma líder melhor. Dependia de mim, obviamente, do meu esforço, mas que isso era algo que dava para eu construir. Então, acho que essa relação ela é importante. Você vê, hoje a gente está num outro negócio, ainda nas nossas vidas corporativas, mas traçando um futuro para nós aqui para o Flow. E óbvio que essas relações todas são importantes, né? Porque são pessoas que, com certeza, muita gente que vai assistir a gente aqui que já passou comigo em várias empresas que eu trabalhei, que eu fui líder. E a gente tem um nome, eu sempre digo para todo mundo, a gente tem um nome para zelar. E é o nosso maior bem é cuidar disso, É isso. É. não é? Muito. Porque as pessoas, elas que confiam em nós, nos compram por isso, É verdade. né? Que é como a gente chegou até você. É, Essa é uma relação importante. é. De uma indicação, a gente está aqui, você vê que foi algo que a gente encaixou desde a primeira conversa, né? E, e é muito mais interessante até do que essa primeira conversa, eu não me esqueço, o Daniel contando quem ele conhecia. Era engraçado, porque eu conhecia um monte de gente que ele conhecia, e pessoas que eu admiro, pessoas que eu gosto. Falei, gente, não tem como não dar certo. Você conhece alguém que você gosta, que o outro conhece, que já trabalhou. É uma relação super saudável, né? Então, e é isso que é o ponto, né? Se você não, mais uma vez, aí volta-se lá aquela questão do profissional, do É, esforço, do você se dedicar, aí você vai se tornando líder, essa liderança, você vai vendo pessoas, convivendo com pessoas que são líderes, porque aí você começa a pegar, começa a funilar a questão corporativa. Então, isso tudo, de certa maneira, tudo está interligado. A liderança, ela está totalmente interligada com os seus resultados também. sim. Entende? Então, assim, no meu ponto de vista, você pode ser um excelente líder, tá? Mas você não era um bom, não Não, as duas adianta. coisas caminham juntas o tempo todo. Não tem como. Então, na minha É, opinião, é uma construção conjunta. Então, acho que sim. o fato de você conhecer, você poder falar, pode falar com a pessoa tal, isso ajuda demais. Eu acho que por isso que a questão dos clientes que indicam clientes, elas geram resultados muito maiores. E uma coisa muito legal que você falou da sua forma de liderar, e que é legal deixar para todo mundo aqui,
é que o time faz por você. Sim, Um bom líder, tá? O time tá ali construindo, caminhando e fazendo junto. Você tem times assim. Perfeito. Você já teve muitos times assim. Tem 20 anos que eu conheço a aham, Lívia, eu sei como ela é como gestora. sim, Já foi minha par, eu lembro muito bem. Ela se destaca por esse fator humano dela de liderar, sim. entendeu? Porque as pessoas fazem por ela. Quando você tem um time que faz por você, que está crescendo com você na empresa, Meio caminho andado, né? Ou é, todo caminho já né? andado. E aí eu elogio, né? Vocês passaram por pessoas lá do time que elas são extremamente engajadas e que elas fizeram os projetos Sim. engajadas em compreendendo o detalhe do projeto que a gente está construindo aqui. Isso aí. Então, e são pessoas que não necessariamente estavam lá, você fez, faça. Não, É. é um engajamento efetivamente dentro de um Quando propósito. você chega no nível de ter sua equipe engajada e fazendo pelo todo, pela empresa, pela equipe, cara, eu tenho meses que uma regional tá ruim, a outra faz, porque fala, não, a gente vai entregar o todo, porque se uma não tá bem, eu vou lá e vou fazer a mais do que o meu. Então, é isso, é tipo, pensar grande, pensar fora da caixa, não fazer só o básico, né, Dani, que você trouxe aqui, cara, é olhar, é ser curioso. E isso faz um time engajado. Então, você, líder, tente trazer as pessoas entendendo o seu papel, entendendo que fazer além do papel é legal, qual é a importância daquele papel para a empresa, porque todo mundo tem um papel vital dentro da empresa, senão ela não existiria. Então, se cada um entende a sua importância, a gente vai engajando, vai construindo uma rede de confiança. Agora, uma última pergunta, não sei se é a última, né? Que a gente está aqui num bate-papo tão gostoso, né? Falando de algo que a gente adora, né? E quando a gente fala de algo que a gente adora, Cada hora Vai vem um longe. insight. cada segundo é um insight. Como que você entende que vai ser a liderança do futuro? Pensando nessa nova geração, inclusive você tem Ah, uma nova geração com tenho, você, tenho né? bastante. É, como você acha, enxerga isso aí para os próximos anos, né? Na verdade, assim, a minha visão sobre o futuro, eu acho que eu tenho hoje, quando você, não sei, eu acho que também vocês vivem essa situação, mas quando você abre uma vaga mais inicial, ou até vagas que são muito especializadas, porque o meu, muito, muito do meu negócio ele tem muito a ver com uma geração mais jovem, Sim, por Uhum, conta da questão das mídias sociais. sim, uhum, sim. sim. É complexa essa relação de contratação, de pressão, como a gente falou há pouco, mas eu não vejo que seja diferente do que a gente faça hoje, porque a liderança basicamente é engajamento, conquista, convencimento para um resultado. Ela não vai mudar, talvez ela mude alguns formatos para você chegar com essas variáveis para atingir um resultado, mas ela não deve mudar muito. A questão eu acho que ela vai ser cada vez mais difícil porque Hum, você tem que saber lidar com uma geração que, como a gente falou, às vezes não está tão acostumada com as pressões, porque muitas vezes nós que temos, né, filhos com 20, sim, 30 anos, nós proporcionamos o melhor e não colocamos muitas vezes umas situações tão difíceis que a gente passou. é Então, verdade. a pressão que é exercida sobre a vida deles num cenário corporativo vai realmente, muitas vezes, tornar uma questão mais estressada. Outra coisa, mídias sociais. As mídias sociais trazem muita comparação. Então, assim, assim, é 1% do que é muitas vezes a realidade de uma vida que uma pessoa tem. Então, muitas vezes ela coloca lá os momentos A super parte boa, legais, mas os momentos ruins ela não coloca. Então, muitas vezes essa geração que acompanha as mídias sociais acredita que aquele processo é um processo verdadeiro, se frustra, porque não é verdade. Só que ela não sabe disso, porque ela não vivenciou, né? Ela acha Sim, que o colega que está postando, que ele está crescendo ou que ele está tendo experiências, ele não teve pressão para chegar lá. E não é verdade. Então, assim, o meu ponto de vista é que tem uma conjuntura que vai ser um pouco mais difícil, mas os métodos e o processo que é usado hoje, ele não vai ser tão diferente. não vai ser Não diferente. acho. Mas o líder vai ter que ser um líder ainda melhor, porque vem uma geração diferente para liderar, é o que você falou. É, Concordo. é a forma, A o forma. formato, é, como você lidar
com algumas situações, eu acho que vai ser um pouco mais desafiador nesse aspecto, mas vamos dizer assim, as alavancas que você vai usar para fazer uma liderança do time, ela não muda. Talvez como você desenvolver esse autoconhecimento, né, da sua equipe, a sua autoconfiança. Acho que isso a gente vai ter que trabalhar mais do que se trabalhou no passado, porque como a gente teve que lutar mais, Uhum. a gente ia desbravando ali com mais força. Hoje, normalmente vem uma geração que já tem mais acesso, que já tem um conforto maior. Pelo menos nas organizações que a gente trabalha, que são organizações maiores, a gente tem esse convívio com uma geração, às vezes, mais preparadas. Outras são pessoas que começaram uma loja ou começaram no atendimento, começaram em campo. Essas pessoas, elas vêm pela vontade mesmo de ver a empresa e o mundo de oportunidade. Então, como é que a gente conecta tudo isso, né, essas pessoas, e mostram que juntas elas vão conseguir construir uma empresa melhor e ser mais simples, né? Menos complexo, né? Como é que a gente consegue simplificar e trabalhar em conjunto? Acho que talvez seja o mais desafiador. Eu acredito também que tem muitas funções que vão mudar, até por conta de inteligência concordo. artificial. A Sim. gente viveu épocas que não existem hoje. Não existe mais o office boy que pega, vai lá no banco, Leva a carta, leva a entregava na carta, mesa. ou aquela pessoa que ia transitar pelo prédio para entrar. Não, isso não existe mais. Então, existe uma evolução de profissões, né? A gente vê alguns estudos que muitas acabam, mas muitas surgem. Muita suja. Não existia social media, Não não existia uma pessoa que era um social media, não existia uma pessoa que era um videomaker. Pois Isso não existia no passado, há São pouco tempo. profissões novas, né? Gestor de tráfego, não existia, né? Agora são profissões novas que passaram a E eu acho que existir. isso em todos os ramos, né? Você olha o futebol. Futebol antigamente não tinha estatísticas. Hoje você vai sabendo cada pecinha ali, como é que ela se comporta, como é que eu posso atuar. Tudo pela tecnologia. Então, a tecnologia é fantástica, né? Se a gente souber usar, vai simplificar muito a nossa vida. Com E certeza. vai tornar essa parte de humana mais importante, né? E mais rica também, porque a gente vai ter subsídio, né? Vai ter tanta informação para a gente trabalhar, e hoje a gente tem que usar a tecnologia para isso. E a nosso favor, né? Você olha hoje, pô, uma transmissão de um jogo de futebol é fantástico. Você vê aquela quantidade de câmeras em todos os ângulos, e você vê ali o técnico Ninguém com perde tablet nada. mostrando cada passo ali. Eu já vou sabendo quem é o jogador, que eu tenho que fazer mais marcação, quem não é, e que movimento eu tenho que fazer. Então, isso aí eu acho. E não é só no E na futebol, já que a medicina. gente está falando de tecnologia, né? Tantas tecnologias, né? Eu estava assistindo na academia outro dia na esteira correndo, estava passando o final de um campeonato mundial de taekwondo. Nossa. Eu prestei tanta atenção nas técnicas que eu fiquei impressionada. Primeiro, cada líder ali, né? Observando a pessoa que ele treinou, né, o tempo todo para aquele momento. São 2 minutos em 5 rounds, pelo que eu entendi, 2 minutos. E tem tanta tecnologia que eles conseguiam pegar o momento, inclusive, que naquela velocidade do chute, ele cometia uma falta. Ali, como é no futebol, pedia para parar. O líder ia lá, o líder do adversário levantava ele um cartão dizendo que houve uma falta, algo imperceptível aos meus olhos, né? Você vê quanta tecnologia. Na própria roupa, né? Já deve pegar o chute errado, né, Débora? Aí tinha uma pessoa que é quem monitora e mandava parar, olhava e falava, realmente foi falta, 5 pontos por outro. Não foi, 0. E eu falava, gente, que momento eles pegaram? Tudo tecnologia, você vê no próprio golpe. É o VAR. Impressionante. É o VAR. É o VAR da luta. Não. Mas acho que no vôlei também tem aquela da bola, que cai no mesmo lugar. O futebol americano tem vários. Eu gosto muito de futebol americano, gosto mesmo, de verdade. E você vê também que tem toda uma tecnologia para medir se você ficou com a bola, se não ficou com a bola, se foi touchdown, se não foi, se teve falta, se não teve.
E o futebol americano são, né, tem um time de defesa, um time de ataque, Sim. um líder de ataque, um líder de defesa, todos têm um Conheço head coach. nada, menino. Eu acho legal de ver, mas eu não entendo absolutamente nada do show americano. Mas é uma liderança absurda. E É, outra, e uma liderança e uma eficiência. O Super Bowl é um show que Super é. Bowl. acontece em 20 minutos e depois acaba e tudo certo. E começa É uma outro super tempo. liderança. Então, assim, que a gente consiga, né, usar essa tecnologia para gerir melhor essas pessoas e para conseguir ser mais ágil e mais eficiente, né? Nosso Então, favor acho que como é líder, isso. né, no futuro, né? Nossa, É isso. É isso que a gente tem que isso. usar, Muito como bom. para liderar melhor, usar essa tecnologia a nosso favor, né, Dani? Com certeza. Maravilha. Dani, o que você deixaria de recado, então, Mas final? antes eu quero pedir para ele, Ah, então antes do fala. recado final dele, eu quero pedir para você contar um pouco, para quem está assistindo a gente, Sim. o que é a sua empresa. O que é a minha empresa? Acho E- que é legal para todo mundo saber com quem o Flow tá, fazer propaganda, as Sim. pessoas, que muita gente, é até legal eu contar isso aqui, né? Nós mudamos, né, a carinha do Flow, a gente está aí no novo formato e muitas pessoas vieram falar conosco e até nos elogiar. Olha, eu vi que vocês estão mudando o formato, estou indo para outra linha, está ficando legal, gostei bastante, a gente tem recebido muitos elogios. E acho que é bom falar, isso Aham. aqui é aqui, ó, Daniel, e eu quero que você conte isso para as pessoas. A Edis é uma empresa, é uma consultoria de crescimento. Então, o que nós fazemos? Nós ajudamos as empresas a crescer. E aí, o Flow, ele é super importante. O mais importante são as hosts do Flow. Então, o que nós temos, nós trabalhamos? Nós trabalhamos as fortalezas delas, Tá, que são de vocês. Porque, no final das contas, a fortaleza de todas vocês é a fortaleza do Flow. Então, a gente mudou um pouco o formato de como fazer esse processo junto com vocês, alinhado, né? A gente explicou como sim, faríamos as metodologias, mas basicamente a gente ajuda as empresas a crescerem, muitas vezes com mudanças assim, mudanças de cor, mudanças de posicionamento, de muito bem definido, as personas que são as fortalezas de cada uma muito bem super importante, muito bacana. bem Definidas, né? desenhada, colocando bem claro quais são os pontos fortes, quais são o porquê que as quatro têm essas fortalezas e o porquê que se juntam ao Flow. Então, a minha empresa ela faz esse processo. Tá, E aí eu tenho eu tenho duas grandes squads. Eu tenho uma squad de consultoria que faz esse processo de construção, faz esse processo todo de construção de engajamento, persona, eventos, todas as ações. E tem uma outra squad, que é uma squad que eu chamo de aceleração. Aqui já está muito bem formado essa persona, existe um produto que é monetizável e eu preciso vendê-lo. Então a gente tem uma outra squad dentro da empresa que acelera as vendas. Pega o produto do cliente, ajuda ele na geração de lead, ajuda ele na conversão de vendas, legal. ajuda ele no processo de vendas, com o objetivo de ele crescer. Então, eu não sou uma agência, né? Eu sou uma consultoria de crescimento, porque aí eu consigo ajudar as empresas a crescerem de acordo com as necessidades que elas possuem hoje. Maravilha. E o recado final? O recado Onde podem achar vocês? Ah. Quem, se quiser os acessos, né, do Daniel, da Edis. Edis Consulting, tem um @ Edis Consulting, tem o meu @ Daniel Catumata, mas vocês podem seguir o Flow, todos os conteúdos Gente, eu a gente tenho tá lá. todos os contatos. Porque aí a gente pode fazer umas parcerias ainda maiores. É Então, isso aí. é exatamente esse nosso trabalho. Ai, Daniel, obrigada. Foi um prazer ter você Obrigado. conosco no Flow, que você possa estar sempre, bom, você vai estar sempre aqui conosco, mas que a gente possa se reunir no futuro falando de todo esse crescimento que a gente começou aqui com você junto com o Flow. É um sucesso o Viu? Flow e eu tenho certeza, certeza. que vocês vão conquistar efetivamente o que a gente se propôs no É isso planejamento. aí. Obrigada. Obrigada, Dani. Sucesso. Obrigada. É um prazer estar com você aqui hoje. Obrigado, Obrigada. gente. Tchau, pessoal. pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.